No vídeo de hoje, eu vou citar para vocês sinais e sintomas que aparecem em autismo em pessoas adultas. Olá, meu nome é Helen Késia, sou psicóloga, especialista em autismo e deficiência intelectual. Também sou especialista em psicologia clínica e complexidade humana e pós-graduanda em neuropsicologia e neurociências. No vídeo de hoje, eu vou citar para vocês sinais e sintomas que aparecem em autismo em pessoas adultas. Lembrando que o autismo em adultos, o diagnóstico é diferente da criança, tá? Então aparece algumas dificuldades, a gente tem que lembrar quando nós estamos falando em adulto autista, provavelmente esse adulto ele tem sim a linguagem preservada e o cognitivo também. Quando nós falamos do adulto que não foi ainda diagnosticado, tá? Então, esse adulto ele pode apresentar dificuldade em fazer amizades. Então, é aquele adulto que a maioria das vezes os seus amigos são amigos lá da escola ou lá da infância, ou aqueles amigos de época. Por exemplo, amigo lá do serviço. Aí ele saiu do serviço, essa amizade rompe, porque ele não consegue fazer a manutenção e sustentar essa amizade. Apresenta também dificuldade para entender as emoções dos outros e até mesmo para compreender suas próprias emoções. Então é aquela pessoa que ela comenta muito sobre isso. Por exemplo, eu não sei o que as pessoas estão querendo dizer com isso. Ou quando eu estou num momento de interação social, eu não consigo entender se aquela pessoa está sendo grossa comigo, ou se aquela ali foi uma piada. Ela não consegue entender muito essas nuances também do ambiente. Dificuldade também no contato visual. Não quer dizer que essa pessoa não faça o contato visual. Ela até faz o contato visual. Porém, o que acontece? Se ela tá tão focada em eu tenho que olhar no olho, porque ela já aprendeu que ela precisa olhar no olho, né? E aí ela fica tão envolvida naquele pensamento de eu tenho que olhar, eu não posso desviar o olhar, que é onde ela se perde no que ela tá falando, ou até mesmo no que você está falando, que ela tá tão focada em olhar para o seu olho, que às vezes ela não tá nem escutando. Outra coisa que acontece também, que a gente escuta muitos relatos, né, que são alguns sinais de rastreio aqui que a gente tá falando. Elas trazem essa fala de eu não me pertenço, eu não me encaixo, eu não gosto do que a maioria gosta. Um outro sinal e sintoma é a seletividade alimentar, que também aparece em adultos. Porém, quando nós falamos do adulto, vem muito com aquele rótulo, né, de ela tem frescura para comer, ou até mesmo a própria pessoa já olha, chega no consultório e fala assim, quando a gente vai questionar sobre alimentação, a pessoa fala assim, tem algumas coisas que eu não gosto muito, não. Eu acho que é umas frescura, e até a própria pessoa traz isso já como frescura. Mas quando a gente vai fazer a avaliação, investigar, a gente tá falando de uma seletividade alimentar, por exemplo, assim, às vezes o arroz não pode estar misturado com o feijão, ou não gosta de comida muito líquida, ou alguma textura, ou até mesmo a cor, o cheiro de algum alimento. Então aí não é a frescura, é o que a gente chama da seletividade alimentar. Podem também ser considerado muito direto, ou até mesmo ser confundido com rispidez, ou assim, nossa, ele é tão grosso, essa pessoa é tão grossa, ela é tão mal educada. Vale lembrar que aqui eu citei alguns sinais e sintomas, porém, isolado, eles não fecham o diagnóstico, tá? Então, essa pessoa, ela precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. Lembra que eu falei? Ele aprendeu que não olhar no olho é falta de educação, então ele força, ou às vezes algumas estereotipias, que você quer aqueles movimentos repetitivos, ele esconde, ou no meio das pessoas eu não posso fazer. E quando nós falamos do adulto, provavelmente esse adulto, né, ele tem sim uma linguagem e um cognitivo preservado. Por isso que passa despercebido. Mulheres também costumam passar mais despercebido, até pela uma questão das regras sociais, que é o que é esperado para a mulher. Por exemplo, a mulher é mais tímida, mais quieta, então isso camufla também muito os sinais e sintomas. Quando nós falamos do adulto, é bem difícil o diagnóstico, porque existem as comorbidades. Quanto mais tardio esse diagnóstico, essa pessoa pode desenvolver comorbidades até por conta do autismo. Quais são as comorbidades mais comuns? Ansiedade, TDAH, depressão. Essas são algumas comorbidades bem comuns quando nós falamos do autismo. Temos que lembrar que essa pessoa ela não se torna autista, tá? Então ela nasceu autista. Eu sempre recebo essa pergunta no consultório. Mas a pessoa ela
se torna autista? Não. Nós estamos falando que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que a pessoa nasceu. Quando nós vamos investigar, até para fazer essa avaliação do adulto, nós vamos investigar também para ver lá aquele critério do DCM-5 precocemente. Isso também é um dos critérios de diagnóstico. Então é importante, mesmo falando de um adulto, nós vamos fazer essa avaliação buscando os relatos lá da infância para saber esses sinais e sintomas também tinha lá na infância. Se você gostou, já se inscreva aqui no meu canal, já dá um like aqui e até o próximo vídeo.